Olá, boa noite. Aqui é o Wellington Brasileiro novamente, hoje com uma companhia em especial. Essa é a Bia, minha sobrinha, muito linda. Tentei utilizar ela para alguma coisa da Bíblia, né? Que a gente tem que sempre fazer as coisas de Deus, né? E ela falou super bem, eu fiquei muito feliz. Recebam ela com muito carinho e que vamos aí para a palavra de Deus, que o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração. No livro de Mateus, no capítulo 21 e no versículo 28. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça, e crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creem. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para credes nele. Como ela falou aqui, o livro de Mateus é um livro muito interessante, por causa que, como a própria palavra de Deus diz aqui sobre os 2 filhos, né? Eu gostaria de trazer esses 2 filhos para a meditação aí dos irmãos. E ele foi escrito especialmente para os judeus. Ele se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Então esse evangelho ele vai retratar bastante sobre profecias, até mesmo do Antigo Testamento. Então assim, essa parábola aqui que Jesus, que é mesmo Jesus, ele trouxe essa parábola aqui sobre 2 filhos. E o que eu gostaria de retratar aqui, como um exemplo, eu e ela aqui, como 2 filhos. A Bíblia vai dizer assim que dirigiu ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O primeiro filho, a Bíblia vai dizer assim que respondendo ele, que não iria, mas diz assim que ele não queria ir. Só que ele, reconsiderando, ele foi trabalhar na vinha. A Bíblia vai dizer assim que logo após isso, ele se dirigiu ao segundo filho. Filho, vai trabalhar na minha vinha. O segundo filho disse assim: eu vou. Mas ele, mentindo, não foi trabalhar na vinha. E Jesus ele faz uma pergunta, que hoje é para mim e para você. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Por que qual dos 2 fez a vontade do Pai? Porque muitos dizem assim, que nós mesmos, nós falamos: eu sou filho de Deus, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, mas que realmente somos? Qual é o pensamento de Deus ao nosso respeito? Pode ser que Deus chegue para mim, que eu estou servindo a Deus, estou na igreja, e Deus cobre algo de mim, e eu não faço. E talvez Ele utilize ela para falar algo e ela faça. Quem realmente é o Filho de Deus? Aquele que obedece à voz de Deus ou aquele que somente está ali fazendo objetivos na igreja? Porque quando Deus colocou sobre nós a palavra de vai, trabalhe na minha obra, nada mais para cada um. Porque às vezes Deus fala no seu coração: fale para aquela mulher que eu a amo. E às vezes a gente diz assim: eu vou, mas chega na hora a gente não fala. Você já passou por isso? Você já passou por isso, Bia? Às vezes nós temos isso. Às vezes nós pensamos assim: vamos fazer algo e algo nos impulsiona em ficar parado. Mas o que Deus ele quer aqui é que nós venhamos
ser aquilo que ele chamou para ser, fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. E ele diz algo muito importante. Ele diz assim: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas estão antes de vós no reino de Deus. Ele coloca algo, ele impõe algo muito importante. Quem é que está diante dele? A Bíblia vai falar assim que a Bíblia fala assim: eu escolhi as coisas loucas deste mundo. Quem são as coisas loucas? Às vezes uma prostituta, ela consegue observar e ouvir a voz de Deus melhor do que um publicano. Às vezes um mendigo na rua reconhece mais a Deus do que nós que estamos dentro da igreja. Nós não podemos desrespeitar e fazer aquilo que é do nosso querer, ou achar que só porque nós temos algo é muito importante. E hoje eu falo isso para você. Talvez você esteja se desvalorizando, achando que você é menor que alguém. Eu não sou melhor do que você, ela não é melhor do que você. Nós só estamos aqui fazendo a vontade de Deus, porque Deus, ele me chamou, ele falou: vai, fala algo. Deus falou para ela vir hoje aqui falar com vocês também, vir ler a palavra com vocês. E ela veio, ela foi obediente. Veja que significa que ela não ouve a voz de Deus. Como eu falei, às vezes um mendigo, ele tem mais consideração por Deus do que nós mesmos. E a Bíblia mostra isso, que ele escolheu as coisas fracas, as coisas vis. O que nós somos? Nós levantaremos a cabeça e diremos: nós somos melhor do que alguém? A Bíblia vai relatar algo muito importante. A Bíblia vai dizer assim que um homem, um cego de Jericó, Jesus passando por ali, pela entrada da porta, o cego reconheceu Jesus. Ele disse assim: Cristo, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. A Bíblia fala: tenhas compaixão de mim. O próprio cego dizendo isso. Quem é que reconhece Jesus Cristo como filho de Davi? Todos nós sabemos que a descendência de José, que foi o pai de Jesus, era a descendência de Davi. Todos nós sabemos isso. Mas será que quando você está na presença de Deus, você lembra qual é a descendência de Jesus e qual é a sua descendência? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que fazem a vontade do Pai se tornam filhos. Todo aquele que chega até Jesus Cristo, Jesus o leva até Deus e Deus o reconhece como filho. Antes, Jesus veio como filho unigênito, o único filho de Deus. Mas por Jesus, ele se tornou filho primogênito, o primeiro. Significa que houve mais filhos. E hoje, você é filho ou você não é filho? Seja filho do Senhor, seja feita a vontade de Deus. Não esqueça que a palavra de Deus, e como muitos sabem, que a Bíblia fala assim: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus. Então não é a nossa vontade. Quer ser filho? Faça a vontade de Deus. Todos que puderem estar ouvindo até o final aí, compartilha, dá um clique aí em curtiu. E essa mocinha aqui, quando ela puder, ela vai estar me acompanhando. Eu sei que ela é muito bonita, legal com ela aqui, né? Ela fica bem mais legal. Me perguntaram uma coisa interessante: por que o Wellington brasileiro? Falaram assim: mas por que brasileiro? Eu falei, para vocês saberem também, o Wellington é um nome inglês, né? O meu pai falou assim: um nome inglês, os meus filhos é tudo com W, Wesley, Washington, William. Minha mãe falou: vai ser o Wellington. Se colocar nome inglês, eu vou colocar brasileiro para saber. E colocou brasileiro. E aí eram os brasileiros que carregavam essa brasa aí. Então, o que nós devemos fazer? Levar a palavra de Deus quente e forte para a sua vida. Que o teu espírito continue fortificado. Que o Espírito de Deus ele entre dentro de você como um fogo incendiante. Vamos lutar aí pela nossa nação. E esse coronavírus aí já era. O Brasil já venceu isso daí. Eu creio, eu profetizo. E logo, logo nós se encontramos de novo. Amém? Dá um tchau aí. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos aí. Até logo.